Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Manual do Dinheiro, e no vídeo de hoje eu venho falar aqui sobre os tipos de fundos imobiliários que nós temos disponíveis aí para investimento no mercado brasileiro. Eu já falei de fundos imobiliários no outro vídeo, é um investimento que eu gosto bastante, principalmente pela ideia de rendimentos mensais, eu acho que quem busca investir em imóveis busca realmente esse rendimento todos os meses, né, durante toda a vida de preferência, né? E obter assim a independência financeira, né? Então eu vejo que o fundo imobiliário é um ativo que ele possibilita a qualquer pessoa ter esse tipo de aplicação, e não somente aquelas pessoas que têm um grande capital disponível, como seria para investir num imóvel físico, sozinho, digamos assim. Então nesse vídeo eu vou estar falando aqui sobre os principais tipos de fundos imobiliários. Então, como os principais tipos de fundos imobiliários, eu posso citar 4 como os principais. Primeiro são fundos imobiliários de tijolo. Segundo são fundos imobiliários de papel. Terceiro são fundos de fundos. E quarto, fundos de desenvolvimento. Vou explicar aqui cada um deles. Então, fundos de tijolo são fundos que adquirem imóveis físicos, certo? Pode ser lajes corporativas, prédios de logística, residências, apartamentos, casas. Enfim, são fundos que adquirem imóveis reais mesmo, tá? Então o que acontece? Esses fundos eles geralmente têm um imóvel, tem vários imóveis. Às vezes esse fundo ele é proprietário de um shopping, de um prédio comercial, de um escritório, de um hospital, de casas, de várias casas, né? E às vezes é em um estado só, às vezes são em vários estados, às vezes é numa região só, às vezes são em várias regiões do Brasil. Então, antes de você investir, é importante que você analise o fundo e veja em que região do país ele está, qual é o tipo de imóvel que ele está investido, certo? Para que você possa balancear a sua carteira, né? Que você não concentre todos os investimentos em um só ativo, em um só tipo de imóvel, porque é assim, se você concentra, você está ali apostando numa rentabilidade que eventualmente possa ter esse fundo, que se tiver vai ser alta, porque você está concentrado em um fundo só, mas por outro lado, se tiver uma crise e esse fundo cair, você também perde muito. Então quando você concentra demais investimento, você pode ter altos ganhos, mas você, por outro lado, você pode ter grandes perdas também. Então se você quer mais segurança, que eu acho que é o perfil do investidor de fundos imobiliários, certo? Porque o perfil da pessoa que investe no imóvel é o quê? É obter aquele rendimento mensal seguro, correto? Porque para quem investe em ações, para compra e venda de ações, já é para ganhar no crescimento do preço da ação e revender a ação, já é um perfil de pessoa que busca um risco maior. Então eu não acho que fundo imobiliário seria o investimento mais apropriado para esse tipo de pessoa. Então é importante no fundo imobiliário, para você que tem esse perfil de buscar segurança, estabilidade da sua carteira, você diversificar. Se você está investindo em fundos de tijolo, você investe em setor comercial e investe em outro fundo que investe em residência. Uns que investem na zona sudeste, outros que investem na zona nordeste ou zona norte do Brasil. Você vai diversificando. Um fundo que tem vários fundos, você tem que analisar isso antes, é importante. Número 2, são os fundos de papel. Fundos de papel, basicamente são fundos que adquirem títulos de crédito lastreados em imóveis. Por exemplo, LCIs, certo? CRIs, são exemplos de fundos de papel. Existem fundos que adquirem diversos certificados recebíveis imobiliários de vários bancos, certo? E o que são esses certificados? São basicamente títulos de empréstimo que esses bancos concedem a alguém lastreado em imóvel. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um apartamento, o banco concede para a pessoa apartamento, a pessoa paga e fica pagando aquele financiamento 30 anos. Então basicamente é isso, ou uma empresa, ou uma pessoa, enfim, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, certo? E essa pessoa fica pagando aquele financiamento durante vários anos. É um título seguro porque esse título está resguardado em imóveis reais, que o imóvel não vai sair do canto, não vai fugir, certo? Então, na pior das hipóteses, se o inquilino ele deixar de pagar, você tem ali um imóvel que pode ser liquidado ou que pode ser financiado para uma outra pessoa, certo? Então, títulos
de crédito, títulos de crédito lastreados em imóveis, eles são bastante seguros, normalmente, tá? Então, basicamente, quando você investe num fundo de papel que investe em títulos de crédito imobiliário, é como se você, através de um banco, estivesse emprestando dinheiro para pessoas ou empresas para adquirir imóveis e ficar recebendo aqueles juros. Então, o título de papel ele é um título que ele é um pouco mais seguro, lhe garante uma renda constante e mais segura do que um imóvel físico de tijolo, uma residência que pode ter vacância. Podem ter ali alguns apartamentos desocupados que não vão mais pagar aluguel durante um período, você pode ter uma queda. Já nos títulos de papel, essa dívida, esses juros que você recebe, estão atrelados a algum índice econômico. Por exemplo, a inflação. Se a inflação sobe, o seu rendimento vai subir. Se a inflação cai, o seu rendimento vai cair também. Está indexado à inflação. Certo? Então, esses títulos de papel são muito bons para você se proteger contra a inflação sem pagar imposto de renda. Porque se a inflação sobe, geralmente os seus títulos sobem. O rendimento sobe e você não vai pagar imposto de renda em cima desse rendimento. Então, é importante que se frise isso, tá? Porque nos fundos imobiliários você não paga imposto de renda. Já se você for comprar um CRI diretamente de um banco, você vai pagar um imposto de renda, tá? Então, é muito importante. Ah, mas CRIs e LCI são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ok, são cobertos e o fundo imobiliário não é. Porém, o Fundo Garantidor de Crédito a gente sabe, pelos dados, quando você vê o tanto de patrimônio que o fundo tem, garantidor, e o tanto que tem investido lá dentro, você sabe que o Fundo Garantidor de Crédito não tem dinheiro para pagar todos os associados, principalmente no ocasional quebra de grandes bancos, o Fundo Garantidor de Crédito não tem dinheiro para pagar todo mundo. Ele só teria em caso de quebra de bancos pequenos, tudo bem, certo? Então é importante lembrar isso. Fundos de fundos, é o terceiro tipo. Fundos de fundos são fundos que investem em uma cestão de vários fundos, certo? E então, se você tem um fundo que ele é diversificado, você tem um fundo de fundos que ele é muito mais diversificado, certo? Que ele investe em vários fundos diversificados, coloca tudo numa cesta só e você adquire uma percentual desse fundo de fundos. Então eu já não gosto tanto porque ele é diversificado demais, é difícil você acompanhar do que se trata, tantos fundos, né, tantos ativos, é meio complicado, é meio um tiro no escuro, né? Mas é uma opção. Para você que gosta de uma diversificação gigantesca, existe essa opção aí, tá? E por último, nós temos aí os fundos de desenvolvimento. O que são os fundos de desenvolvimento? São fundos que trabalham com compra e venda de terrenos ou de imóveis prontos, tá? Como é que funciona? O gestor do fundo, ele vai lá, em épocas de crise, por exemplo, ele acaba comprando terrenos e imóveis bem abaixo do preço de pessoas que estão desesperadas para vender, certo? Adquire esses ativos e revende e fica com esses ativos imobilizados, né, no caixa do fundo, nos ativos do fundo, e no momento que alguém quer comprar, ele revende por um preço mais caro, certo? Então esse lucro ele vai para o caixa do fundo e é distribuído mensalmente em rendimentos. É também um fundo muito interessante que ele possibilita ganhos mais significativos do que esses outros fundos que eu falei. Porém, a margem de segurança não é tão grande, certo? Não é tão grande porque depende sempre de conseguir achar bons negócios, de conseguir achar bons compradores. Então, níveis de risco teriam um risco um pouquinho mais elevado, porém os rendimentos também tendem a ser bem mais elevados que os outros, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer como é que se dividem os fundos em termos tanto de risco como em termos de segurança, que você possa dessa maneira equilibrar a sua carteira, né? Mais uma vez eu repito, para você que está investindo em fundos imobiliários, o seu perfil provavelmente não é de um risco, não é de um investidor de risco, é uma pessoa conservadora. Então, uma pessoa que é conservadora, ela gosta de diversificar justamente, mesmo que perca um pouco no rendimento, essa pessoa, ela pelo menos tem uma segurança maior. Então, a diversificação ela é chave para isso, você investir em setores diferenciados, que quando um está mal, o outro melhora, vai bem. Aí você tem um equilíbrio e um rendimento crescente aí no médio e longo prazo, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Até mais.